Julieta, muitíssimo obrigada de novo. Winston, é um prazer ter você aqui conosco. Obrigada aí por Hum. estar disponível para compartilhar o seu conhecimento. Julieta, você quer falar algumas palavras de introdução aí? Tá, vou pedir para o Winston se apresentar, agradecer, obrigada, Winston, meu parceiro de jornada na economia e na sustentabilidade. É um prazer ter você aqui. Obrigada, Winston, pelo seu tempo. Delicado. Boa sorte aqui para as meninas. Boa reunião para você também. Obrigado, Julieta. Bom, posso me apresentar? Por favor. Tá. Como você pode ver pelo meu cabelo branco, eu tenho já várias encarnações profissionais. Eu sou engenheiro lá atrás, assim, me formei em engenharia, mas logo, logo eu vi, cheguei a fazer um mestrado na COP, mas eu vi que eu gostava mesmo de ciências sociais. Naquela época era uma época que o Brasil, quem não gostasse de política e ciência social era surdo ou cego. Então, eu fui fazer economia e fui fazer um doutorado em Cambridge e virei economista. E acadêmico, né? Continuei, eu já dava aula na COP. Quando eu voltei, eu montei o mestrado da UFRJ, eu estava na UFRJ quando eu fui, eu era professor da COP. E logo depois, por razões pessoais, me juntei a um grupo de jovens que estava montando o mestrado da PUC. E fiquei lá durante, sei lá, 20 anos quase. Fui decano do Centro de Ciências Sociais e em 93, o Fernando Henrique, que eu tinha conhecido em Cambridge, ele estava no exílio, a gente deram uma sala, ele foi professor visitante lá, deram uma sala do lado da minha. Eu fiquei assim muito. Naquela época ele era só um politólogo, um sociólogo importante e agradabilíssimo. Nós fizemos uma amizade, voltamos para o Brasil. Eu participei com ele da fundação do PSDB e quando ele foi convidado no fim de semana pelo Itamar Franco como o quarto ministro da Fazenda em 5 meses, em maio de 2000, de 93, ele perguntou se eu queria aceitar, mas tinha que formar o time. E aí a gente formou um time na PUC. E eu fui secretário de Política Econômica, o Edmar Baixa foi também, o Gustavo Franco foi meu adjunto. A gente montou um time e foi para Brasília assim, no fim de semana, né, levando o terno no cabide. E só voltamos depois quer dizer, eu voltei depois do Plano Real. A gente fez, a coisa funcionou, mas eu tenho uma família grande, muitos filhos, até não dá para ficar em Brasília. Eu voltei e aí, depois de um tempo, virei banqueiro de investimento. Aí começa uma outra encarnação minha, depois de academia, governo. Eu montei um banco grande no Brasil, a partir do nada, um banco inglês. Depois fui presidente de um banco alemão que comprou o banco inglês. Era uma época de grandes M&As no setor financeiro, de concentração dos bancos. Os bancos comerciais usavam o balanço para comprar os bancos de investimento com inveja do lucro deles, né? Porque o banco de investimento não tem capital, né? É lucro na veia, né? É lucro de FII. Então, foi uma época importante assim de crescimento no Brasil também, de privatizações. Então, eu fiz uma carreira muito agradável e estava como presidente da Lehman Brothers quando ela explodiu na sexta-feira. Isso aí já estou falando do século XXI. E daí montei uma joint venture com a Nomura e também a Nomura não estava interessada mais no Brasil, foi uma época complicada. Aí eu resolvi virar consultor e membro de conselho, essas coisas. E na Covid, e aí vamos chegar aqui um pouquinho nesse assunto que eu estou falando para vocês hoje. Durante a Covid, eu descobri que eu tinha 40% do meu tempo livre para fazer o que eu queria, né? Eu não fazia mais nada, eu ficava em casa, não tinha mais viagem para lugar nenhum. E eu comecei a ler sobre meio ambiente e climate finance, que era uma área assim completamente ignorada pelos economistas mainstream da minha época, né? E é um negócio assim fascinante, quer dizer, o problema é fascinante, né? O problema do clima é um problema econômico, fundamentalmente. Você tem que mudar a estrutura produtiva da economia e isso é feito através de incentivos econômicos. É um problema de investimento, fundamentalmente. Quando eu vi essa coisa, eu fiquei fascinado, né? Eu sempre gostei muito assim de natureza, né? Mas isso não é clima, isso é outra coisa, mas parece com clima, tem a ver com clima, como a gente vai ver hoje, né? O TFFF é na veia, são as duas coisas juntas. Então, é aí que eu estou. Aí conheci a Juliana. A Juliana também fez uma trajetória meio parecida, mais na área de regulação, né? E, bom, e aí eu estou aqui agora para falar do TFF. O meu envolvimento no TFF, para dar um pouquinho de legitimidade a essa palestra, é como tudo que eu tenho feito para esse governo, quer dizer, eu não tenho vínculo nenhum com o PT, pelo contrário, eu acho o partido muito sem programa, né? Você vê que quando começa a aparecer a eleição, a primeira coisa que eles falam é besteira.
apesar de ter um ministro da Fazenda excepcional, né? E eu gostei muito do Haddad, que eu não conhecia. Eu fui apresentado a ele pelo Galípolo, que eu conhecia do mercado. E depois, como eu conheço o Ilan também, que foi professor da PUC, a gente montou o EcoInvest juntos, que eu comecei a conversar com o Haddad sobre coisas verdes, né? Ele me usava assim um pouco como o consultor verde dele. E uma relação muito pessoal, não tem nada a ver com política nem nada. Eu gosto dele na física. E aí a gente fez isso, e quando apareceu o TFFF, foi natural que ele me chamasse assim, para conversar, perguntando se a coisa funcionava, que parecia uma mágica. E eu, depois de conversar com um cara que, na verdade, idealizou o mecanismo de financiamento, que é um inglês chamado Christopher Edgeworth Warburton, eu fiquei fascinado com a ideia. Realmente funcionava muito bem, o mecanismo estava muito bem bolado. Tinha um menino na fazenda que dedicou a vida a esse troço, para botar a coisa em pé e tal. Então, eu peguei parte desse grupinho, depois fui formalizado pelo presidente da COP como representante da presidência da COP no TFF, só para poder ter um cartãozinho para me apresentar junto com a equipe. E acompanhei muito de perto a fundação, o lançamento dele. Teve vários lançamentos. Ele foi lançado, de fato, no G20 do Brasil, se lembra? Em 2024, acho que foi. E depois cresceu, foi lançado na COP de 25, aí mais oficialmente, né? E se anunciaram algumas contribuições, eles estão tentando captar o resto do fundo agora. Então, quer dizer, a ideia aqui é eu apresentar para vocês essa invenção brasileira, que é o TFFF, que é uma coisa que coloca muito junto três coisas que, em geral, são faladas separadamente, que é clima. A floresta é, obviamente, um sink, né? Um sumidouro de carbono gigantesco, importantíssimo para o equilíbrio climático, né, do planeta, né? Se você tirar as florestas tropicais, o mundo vira um mundo de ficção científica. Biodiversidade, quer dizer, a maior bicharada que existe está nas florestas tropicais do mundo. E, por último, a questão social, né? Os habitantes nativos da floresta vão ser muito beneficiados também com o fundo, que vai dar 20% da renda diretamente para as comunidades. Então, o fundo tem essa coisa interessante, e hoje a gente vai falar sobre ele. Winston, a hora que você quiser que eu projete aqui, me avisa, tá? Eu quero sim, eu queria que você começasse com o slide 3. Eu hoje, organizei assim, eu tenho 250 apresentações. Falei, o que que eu vou fazer em 20 minutos? Aí eu juntei os slides, enfiei num PPT e Tranquilo. mandei para vocês. Começa com o terceiro, que eu fui rápido demais e acho que a ordem está errada. Bota o terceiro. Aqui? Yes, esse aí. Deixa eu só encolher vocês todas aí para poder ver a tela. Pronto. Bem, o que é isso, né? Primeiro, orgulhosamente, eu apresento como uma iniciativa global liderada pelo governo do Brasil. Agora, só funcionou com uma grande iniciativa do Itamaraty, porque ele é um clube, na verdade, de vários países donos das florestas, né? Como você pode ver pelo mapinha da direita, essa distribuição é absolutamente assimétrica. Você não vê aí os países, tem uma distribuição melhor. Epa, aconteceu alguma coisa aí. Alô? Não sei, sumiu a apresentar. Se você olhar por. Winston, me dá só um segundo. Monique, a gente precisa gravar. É que eu Já ia tá chamar a gravando Monique. já. Não, Tá já Ah, tá então tá gravando, bom. fica tranquila. Ai, obrigada. Vai lá, Winston. A gente vê quando os convidados são avisados no começo. Ah, Bom, voltando para aquele mapa, se você vê os mapas por país, é mais impressionante ainda, né? Aí o que você vê? Você vê que a Amazônia, que é aquela mancha verde de cima, né? Ali tem a Mata Atlântica, que está um pouquinho aumentada, eu acho, naquela figura. E depois tem aquela Amazônia ali enorme, que vai até a América Central, vai quase até os maias lá. E se você olhar o mapa do Brasil dentro disso, é gigantesco, né? A Amazônia toda é gigantesca em várias dimensões, né? Ela é 60% do território brasileiro, a Amazônia é legal. A outro grande país que vai se beneficiar disso é o Congo, que é aquela floresta africana equatorial, né? Aquela floresta equatorial é gigante, mas o Congo é o gigante dentro daquilo, né? Então, o Congo tem uma coisa muito grande, do ponto de vista de impacto sobre a economia. Para o Congo, essa coisa é mais importante até do que para o Brasil, proporcionalmente, que é uma economia meio destruída. O terceiro é a Indonésia, que é aquele conjunto de ilhas ali,
que tem milhões de florestinhas nas 200 e tantas ilhas. Esses são os grandes beneficiários, mas é um negócio que tem 70 e tantos países que gostaram da ideia. Alguns não vão ganhar nada muito relevante, mas participar desse clube é bonito, pega bem, então não foi muito difícil convencer. No começo teve, sim, para começar essas coisas, tem muito chagrin, né? Muito assim, essa inveja. Então, tinha um negócio complicado, os africanos o Itamaraty é cheio de... Tem várias briguinhas, tá? Mas acabou, ficou todo mundo feliz. A turma que ia receber o dinheiro. Como é que vai funcionar o negócio? Primeiro, é baseado em performance. Muito simples. Protegeu, ganha. Mede todo ano. Se a floresta está do mesmo tamanho, o cara ganha grana. Depois eu vou dizer como é que ganha grana, como é que gera grana, etc. Mas como é que faz? A coisa é assim, mede, protegeu, ganha, não protegeu, caiu, tem uma penalização. Eu não vou entrar em detalhes, mas tem uma penalização complicada. Na verdade, só entra quem tem uma performance do ano anterior à entrada positiva. Se o cara destruiu floresta no ano passado, ele tem que fazer um dever de casa, voltar o ano que vem. Tá? Então, para entrar, o sujeito tem que estar protegendo floresta e para ficar, tem que ter protegido floresta. Vai ser financiada, isso que vai ser mais ou menos o que eu vou falar mais hoje, que é a parte mais obscura da coisa, para o leigo, né? Vocês não são leigos em finanças, mas é esse fundo, Long Term Investment Fund. Peraí, deixa eu Voltou a voltar. projeção? Voltou. Esse Long Term Investment Fund é a base da coisa toda. Os pagamentos são baseados em hectares. Na verdade, se der tudo certo, dá para dar US$ 4 por hectare. Porque você está falando aí, para países que têm milhões de hectares, é dinheiro. Né? No Brasil é maior do que o Ministério do Meio Ambiente ganha, quer dizer, gasta do orçamento. Né? Tirando as fontes extras, dinheiro do Banco Mundial, essas coisas, o orçamento vai ser até maior. Então, quer dizer, o sujeito protegeu ganha US$ 4 por hectare, é o que dá para pagar a conta, segundo as contas, antes de funcionar a coisa. Vai 20% dos recursos vai para as populações nativas. Ele é totalmente baseado do próprio país. O país faz com o dinheiro o que quiser, não há nenhuma coisa a não ser proteger a floresta. Se ele não proteger a floresta, vai perder o dinheiro. Mas é claro que ele vai ter que ser alguma coisa ligada à floresta. Não pode gastar o dinheiro em qualquer coisa. Mas, digamos assim, como ele protege a floresta, é melhor colocar a coisa assim, não é gastar o dinheiro como ele quer. Como ele vai proteger a floresta é problema dele. Né? Claro que vai ter assessoria técnica, etc., mas é uma decisão nacional. Quer dizer, o fundo não vai mandar no país. Tá? Isso é muito importante, os países são muito sensíveis a isso. Volta para o primeiro, por favor. Lu. Primeiro slide. Bom, isso aí assim, o desenho geral, o mais geral possível. Ele tem duas coisas que a gente às vezes não percebe. Ele tem uma entidade legal, que é o chamado TFFF. Isso aí é a associação dos países, vai ter governança, etc. O outro é um fundo chamado TFIF. É o FIF, que é o Financial Intermediary Fund, do TFFF. Então, o apelido dele ficou TFIF. FIF são coisas que o Banco Mundial já fez, mais de uma. São basicamente o que o nome diz, quer dizer, Financial Intermediary Fund. São fundos que recebem dinheiro de um lado e passam para outro. Então, essas duas entidades funcionam assim. Você vai fazer o fundo, que é um fundo de blended finance, que eu vou explicar com detalhe, o tal do TFIF, né? O fundo investe o capital, essa é muito importante. Ele vai voltar para isso ao longo da palestra. Como é que funciona? O fundo investe o capital dele em higher yields, fundos que rendem mais, mas com risco investment grade, tá? Mas que estão, assim, sei lá, BB, coisa desse tipo. E, bom, monitoram. Deixa eu falar como é que ele faz o outro lado antes de falar do monitoramento. Investe nisso, mas ele tem um funding barato. Então, o funding barato, que a gente vai ver como é que ele faz, que é basicamente de sponsors nacionais, que recebem fundamentalmente, ficam felizes de receber um dinheiro. Ninguém dá dinheiro para esse fundo, mas o governo alemão empresta a taxa do Bund alemão, do Treasury Bill alemão. E o fundo investe a uma taxa de mercado, um fundo BB. Então, esse diferencial, esse yield, é a renda do fundo, tá? Essa é a base da coisa. E o fundo investe, monitora tudo por técnicas de satélite, tá? O monitoramento é feito assim, state of the art, e vai avançando conforme vai avançando o state of the art. O que tem avançado nos últimos anos, essa parte de monitoramento de floresta, é um negócio gigantesco, tá? Com AI, essas coisas. Então, não tem muito problema em monitorar.
os países Tropical Forest Countries, né, que são os membros do TFFF, recebem lá o seu pagamento por hectare, se proteger a floresta, e, ah, e dá 20% para os nativos. Então, o fundo, a graça da coisa é essa. Tem um mecanismo que vai ter governança, que eu vou explicar já já, que é o TFFF mesmo, e tem o TFIF, que é onde sai o dinheiro. O dinheiro vem de captar de sponsors, que são países, e gente rica também, donors, fundações, etc. Gente que não se interessa em receber um yield muito grande, basta pagar, digamos assim, o custo de capital dele, e investe o dinheiro profissionalmente, etc. Você vai ver como, em um spread. Né? Essa mágica dá o que, com um volume excepcionalmente grande, você consegue fazer uma renda boa para dar esses $4 por hectare. Vamos lá, próximo slide. Aí vem a governança, eu acho. Se você puder passar o próximo, isso. Como eu falei, você tem do lado esquerdo a TFFF, que é o chamado The Facility ali, e o TFIF, que é o fundo que dá o dinheiro. Né? Então, isso eu meio que já expliquei, mas é bom repassar, porque isso aí é o cerne da brincadeira. A governança mesmo importante vai ser no TFFF. Você vai ter aí uma governança mista de doadores e donatários, né? Quer dizer, de pessoas que receberam dinheiro. Países tropicais e países do OECD, se vocês quiserem, os doadores. Né? E do lado de cá, uma coisa profissional, que vai ser administrada pelo Banco Mundial, administrada no sentido que os americanos usam de trustee, os ingleses usam. O trustee é o Banco Mundial, né? Que é a figura do administrador no fundo brasileiro. O Banco Mundial gerencia a parte do tesouro, a tesouraria, da compliance, ele toma conta do compliance, vai ser melhor definir assim, mas a gestão é profissional. Vai se contratar no mercado um cara que entenda muito de emerging bond markets, ele vai ser o CIO do fundo, e esse bicho aí é que vai comprar com assessoria de 2 ou 3 fundos que vão ser subcontratados competitivamente, vão comprar os títulos no mercado para gerar a carteira que vai dar o yield superior à taxa de captação que vai ser concessional dada pelos países doadores. Então, essa é a brincadeira toda. Onde é que a gente está nesse passo aí? Foi lançado na COP, e na COP houve uma certa forçação de barra do governo brasileiro, a meu ver, politicamente errado, porque tinha um risco enorme de dar errado. Forçação de barra de lançar com as doações já anunciadas na COP. Isso não é bom. O tempo era um tempo de discutir orçamento nos países, tem o Trump enchendo a paciência de todo mundo para gastar 5% do dinheiro em defesa. Não foi fácil a orçamentação dos países europeus esse ano. Então, mas como tinha aquela data certa, se conseguiu algum dinheiro, mas não se conseguiu o total. A Alemanha deu dinheiro, a Noruega deu 3 bilhões. Então, mas, em suma, se começou o processo de captação. Esse processo, o Banco Mundial já aceitou, o board do Banco Mundial sentou antes da COP e decidiu seu trustee. Isso foi muito importante, porque os americanos são sentados hoje no board, hoje não, eles são sentados no board do Banco Mundial, eles se abstiveram, né? O representante do Trump se absteve, mas foi unânime, todo mundo topou e passou. E agora, então, vem um período que vai durar até a metade do ano de constituição das coisas, no fundo, que provavelmente vai ser baseado no Luxemburgo, só vai se montar a estrutura burocrática e continuar se captando. Só vai se apertar o dedo no botão para lançar o TFF mesmo, quer dizer, ou seja, constituir legalmente as entidades, as 2 entidades, contratar gente, blá, 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 se atingirem um mínimo de 10 bilhões, e ver os números daqui a pouco. A ideia é que a gente captaria 25 bilhões, né, entre doadores privados, um pouquinho, e uns 20 e pouco de doadores nacionais. Até agora tem uns 10, não sei se chega a 10. Mas Inglaterra já prometeu, mas não deu. Tem vários que vão dar, né? A França deu 500 milhões. Isso vai se montar uma coisa, espera muito que a China dê dinheiro. Então, está se conversando para montar, digamos, o quadro de doadores. Por que os doadores são importantes? Aí, vamos lá, pula o próximo que a gente já viu e vai para o quarto, para a gente entender como é que essa coisa funciona. Isso, perfeito. Olha como é que funciona.
Bom, deixa eu dar um passo atrás. Nem todas vocês são especialistas financeiras em fundos, né? Mas os fundos de renda fixa, como esse, têm um mecanismo de tirar o risco de alguns cotistas, pedindo para alguns cotistas tomarem mais risco. Então, o fundo lança duas cotas. Isso é genérico, você não precisa não. O TFF usa essa técnica. Uma cota é chamada subordinada e a outra é chamada de sênior, júnior e sênior, subordinada e superior, tem vários nomes. Mas o fato é que uma recebe o dinheiro antes da outra. Ou seja, se o fundo deve para os cotistas sênior, que são os que recebem primeiro, 100 naquele ano, e o fundo ganhou 110, eles recebem os 100. Só que se ela deve 20 para os subordinados, eles só vão receber 10 aquele ano. Tá? Então, tem um problema que, às vezes, o fundo pode não gerar no ano o suficiente para pagar todo mundo. Mas, dificilmente, essa é a ideia, os sênior vão perder. Por isso é que é interessante, você pega duas classes de investidores, um que estão mais interessados na construção do fundo, aceitam tomar mais risco, e outros que são simplesmente pessoas que querem ganhar os juros dele. Quer dizer, isso é investidores institucionais, fundos de pensão. Esse fundo é feito para investidores de longuíssimo prazo, quer dizer, tipo fundo de pensão, seguradoras, que gostam do investimento longo, não precisa ter muito. Eles querem rating. Rating é importante. E a cota sênior tem um rating melhor. Então, como é que a gente olha a captação desse fundo? Primeiro, é um pouquinho de pires na mão, conversa do Lula, no ouvidinho e tal, para os sponsors darem dinheiro. Por quê? Não vão perder dinheiro, não. Eles vão receber os juros dos títulos do tesouro deles. Né? Ou seja, um dinheiro dado por um alemão vai render o mesmo título, o mesmo juro que ele paga no título dele. Ou seja, é, ficaria, vamos dizer, 0 a 0 se ele prestasse para ele mesmo. Agora, ele está na fila da tranche júnior, da tranche subordinada. Ele está no 1 ali daquele gráfico da esquerda. Os 125 mil que espera-se que ele vai levantar, mas que só a verdade dirá lá para o meio do ano, supõe que 25 bi vem de países, fundamentalmente de países. Tem aí um troco de pessoas, de gente rica, etc. Eu coordenei, me pediram para coordenar um grupo de grandes investidores e até que funcionou, porque juntamos um bando de gente rica, fizemos um evento em Davos, etc. Mas antes mesmo disso, da COP, um grande australiano que tem uma fundação chamada Minderoo, deu um chequinho de 10 bi, perdão, de 10 milhões, assim, para o banco. Então, se você juntar 10 milhões aqui, 5 milhões ali, 20 milhões ali, fundação, você consegue aí 1, 2, 3 bilhões, eu acho, do lado privado. Né? E a gente permitiu também que os privados recebessem equity, que não é uma má solução para eles, não. É legal, porque a longo prazo pode até ser uma espécie de capital da fundação deles, etc. Então, tem umas coisas técnicas aí. O fato é que a gente precisa ter 25 bi de cota júnior, tá? E é fundamentalmente soberanos. A outra é mercado mesmo. Os 100, uma vez que você fez a cota soberana, se você escolher bem os títulos, esse aqui é o truque. Se você escolher os títulos bem, você pode mostrar que o risco, com simulações moderníssimas, com Monte Carlo, etc., você consegue ter um rating A, ou AAA, ou AAA, ou AA, da cota sênior. Ou seja, você está de-risking, fundamentalmente, o investimento do setor privado. Então, não é difícil o setor privado fazer isso, porque eles vão ganhar, vão investir no que eles gostam de investir mesmo, que é um título AA, AAA, e ainda por cima mostrar para o mundo que, sei lá, a Munich Re está ajudando a Amazônia, está ajudando as florestas tropicais. Então, é meio no-brainer. Se você convence, e a gente tem consultores financeiros para isso, os mercados a dar, os rating agencies, esse fundo vai ser rated no final, né? E sob supervisão do Banco Mundial. Se uma agência de rating, que aliás já fez a consultoria foi feita com a S&P olhando por cima do ombro. Se o fundo sai com rating de AA, tem por que não investir, né?
Então, um pouco, isso aí é a coisa. Então, só para terminar, para você entender direitinho como é que como é que a grana vai ser distribuída, vai para o último slide, aí a gente conversa. Esse é o chamado waterfall of payments, é coisa de banqueiro, é a cascatinha de dinheiro. O que acha? Esse quadro é bem legal, porque você vê como é que é a fila do pagamento, né? Você tem os retornos são gerados pelo diferencial de yields, quer dizer, captação barata, investimento com yield bacana, dá um diferencial que são os returns, né? Ah, o primeiro que ganha, bom, primeiro paga as FIIs, né? Paga as contas do Banco Mundial, blá, 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 paga os asset managers que estão fazendo a coisa. E as FIIs a discussão sobre FIIs vai ser grande, hein? O mercado financeiro é tão greedy que a primeira estimativa de FIIs deu quase 40% do que vai dar para os índios, o que para mim é imoral, né? Mas não sei, vai ter que pagar as contas, aí sobra dinheiro, aí vai a cota sênior. O sênior está primeiro da fila, lá, recebe o dinheiro e vão para casa o dinheiro que eles esperavam do título AAA que eles pagaram. O resto vai para os júniors, vai para pagar os governos, aí vai para as florestas, quer dizer, sobrou, né? Esse é o dinheiro que realmente sobrou para distribuir para as florestas. E se sobrar, evidentemente, isso aqui é legal, você vai constituir uma reserva, que é para você, uma vez que você constitui a reserva, o risco cai verticalmente, porque aí você tem alguma coisa para deixar a turma mais satisfeita de que, se tiver um ano ruim, você pode pagar todo mundo. Ah, mas a ideia é que, simulando com modelos bastante robustos, a melhor tecnologia financeira que existe foi usada e simulou-se que, se conseguir 120 bi, 125 bi, dá para pagar mais ou menos $4 por hectare, que para países como o Brasil, o Congo, etc., é quite a lot of money. Então é isso, quer dizer, não é uma coisa espetacular. Agora, o que essa coisa não é? Isso não tem nada a ver com carbono. Zero. Por quê? Porque a maior parte dessas terras são públicas. No caso do Brasil, 3/4 da Amazônia é ou reserva de índio, ou reserva biológica, unidade de conservação, como se fala, ou terras que chamava de devoluta quando eu era pequeno, mas agora se chama de terras não atribuídas. Quer dizer, terra que não tem dono. É por default do governo. Então, eu não sou advogado, mas é uma boa explicação isso. Então, quem vai tomar conta dessa terra? Ou é o governo ou é ninguém, porque a terra é dele, né? Então, o dinheiro tem que ir para o governo. Senão você não está. É 3/4. Quer dizer, e aonde vão queimar, não é onde tem dono. Em geral, o cara vai fazer. Hoje em dia, o problema nem maior é queimar. Hoje em dia, claro que é. Porque a queimada precede tudo. Mas é ouro, né? O problema hoje de ouro no Amazonas, em Amazonas fora do Brasil, é pior ainda, na Bolívia, etc., onde não tem muita repressão como no Brasil. O exército brasileiro é muito bom de reprimir coisas na floresta. Você tem hoje em dia quase como uma indústria de ouro, é um negócio vergonhoso e ligado ao crime organizado mundial. Quer dizer, um amigo meu foi na Colômbia, na Bolívia, né? Ele ficou horrorizado. Conversou com o presidente falou: é isso mesmo, eu não posso nem passar de helicóptero lá em cima. Tem verdade. No Brasil são minerações relativamente pequenas, né? Porque o Brasil tem um sistema de monitoramento muito bom. Então ele detecta alguma coisa que seja maior. Então é uma coisa meio escondida. É extremamente horrível para a natureza, usa um mercúrio, etc. Mas dizem que na Bolívia tem operações de máquina de Caterpillar, coisa de coisa séria, coisa de África do Sul. Então, esse é o negócio que tem que ser diminuído, né? Esse aqui que é o problema. Então, quer dizer, o impacto disso é brutal, né? Muito importante. Espero que seja que funcione bem. E só pode ser feita pelo governo, não adianta. Essa ideia de que o mercado faria coisa na Amazônia, não faz. Claro que faz. 1/4 da Amazônia é privado e você pode reflorestar. Em geral, o desmatamento muito maior é na parte privada. Ó. Então, que foi o desmatamento que tornou a terra semi-econômica, etc., no começo, pelo menos venderam a madeira e tal. Então, quer dizer, tem que ser combinado com mecanismos de mercado, mas ele, em si, ele não atrapalha em nada, ele não compete com o REDD+, com nada dos mecanismos que existem para você tentar manter a floresta em pé baseado no mercado.
Então, é um pouco isso. Acho que para não demorar muito, né, me deram 20 minutos, eu já passei, eu vou parar por aqui. Não sei se deu para entender, mas acho que agora com as perguntas pode ficar mais claro. Muitíssimo obrigada, Winston. Para mim está claríssimo, porque a maior dúvida, como eu não sou economista, era o mecanismo financeiro de remuneração dos potenciais investidores, porque eu já tinha ouvido ruídos no mercado e ninguém tinha boa explicação e entendi efetivamente que foi o que você acabou de dar aqui para gente. Então, super obrigada aí, para mim está esclarecido. Ana Lu, deixa eu falar uma coisa que você falou um negócio importante. O meu maior papel no governo, ajudando o governo nesse negócio, foi exatamente evitar a postura do não vi e não gostei. Por quê? Porque muita gente, quer dizer, quando apareceu esse mecanismo, muita gente achou que ele era um mecanismo anti-mercado. É um mecanismo que ia tirar o interesse do setor privado no negócio. Primeiro, quer dizer, o setor privado brasileiro, ele fez muito mais barulho do que investimento até agora. Por quê? O investimento em árvores, então de reflorestamento, né? Conservação é diferente. Conservação se você tiver dinheiro, você compra uma área enorme e protege. Ou seja, você começa a ganhar carbono no dia um, né? E é fácil, desde que você compre uma terra que só tem um dono, né? No começo, vários caras compraram terras que tinham vários donos e jogaram o dinheiro fora. Mas se fizer coisa, uma due diligence certinha e tal, é uma forma de ganhar dinheiro facílimo, né? Se você conseguir alguém que compre o seu carbono. Mas isso aí já tem o problema, esse é o chamado REDD+, né? Esse aí tem vários problemas, não é problema conceitual, não, tem problema de implementação no Brasil, etc. Ele ficou meio desmoralizado. O problema, o que tem maior impacto biológico é a restauração, é a terra degradada que você vai criar. Isso não é brincadeira do Brasil. Por quê? O diabo da árvore demora muito tempo para crescer. Então, você tem um fluxo de caixa, suponha que você tem um projeto, qualquer projeto, você vai plantar árvore, seja para tirar o fruto, baru, jatobá, essas coisas que valem algum dinheiro, ou você vai tirar madeira de uma maneira ordenada, sustentavelmente, e fazer biochar, existem formas de ganhar dinheiro. Só que você tem que esperar a árvore crescer. Não tem uma árvore que cresça até ficar produtiva em menos de 6, 7 anos para madeira nativa, 8, 9, 10, 12, mais até. Você tem que esperar esse período sem cash flow. Você consegue adiantar algum de crédito de carbono, mas não paga a conta do CAPEX. Você tem um CAPEX concentrado no início, depois algum CAPEX na hora de você beneficiar, mas é mais lá na frente. O pior mesmo é você comprar a terra, plantar. E aí, senta e espera. Quem paga a conta do juros se você financiar esse negócio? Deus. O equity, é só. Então, o equity necessário para esses projetos é muito grande. E você tem, sendo criado no Brasil, muito mais fundos de dívida para financiar a floresta do que de equity, o que é horrível. Quer dizer, o que está precisando no Brasil é capital paciente para a floresta. Capital paciente é equity, não tem jeito. Então, não está decolando bem o sistema, porque se criaram vários mecanismos de dívida. Ecoinvest, tem BNDES, Fundo Primo. Agora, fundos de equity voltados para a floresta tem muito poucos. Isso é uma pena. Isso é uma certa falha de mercado na coisa. Mas eu fiz esse ponto só para dizer que o TFF não tem nada a ver com esse movimento de mercado, que é importantíssimo, né? Você tem uma área também da Europa que está devastada. Super obrigada, Winston. Tem uma pergunta aqui, gente. Quem colocou no site, no chat, quer falar? Eu preciso achar. Eu tenho uma pergunta, mas fala quem fez primeiro, não consigo ver o chat. Não, fui eu que fiz. Obrigada. Esse fundo, ele é regido por qual lei? Ele Esse é um fundo fundo, internacional, mas qual é a lei aplicável? esse fundo não existe. Quer dizer, os caras lá estão montando agora. Sim. Eu acho que ele vai ser Luxemburgo. Acho. Ah, ok, É, obrigada. é no-brainer, né? É um fundo de renda fixa internacional, mas o Banco Mundial é que vai orientar isso. O Banco Mundial é o grande compliance arquiteto dessa pré-arquitetura. Depois que lança, não, ele fica só o administrador. Mas agora ele tem muito, muito, muito o que dizer sobre isso. Mas eu acho que vai ser Luxemburgo. Tá bom, obrigada. Posso, posso
fazer uma pergunta? Winston, obrigada, super claro, professor. Ah, uma, todas nós aqui somos conselheiras, né? Tem alguma implicação, você também, né? Somos juntos, aliás. Tem alguma implicação ou alguma ação que você sugere a nós, né, no papel de conselheira? Algo que tenha, não sei, as empresas, alguma empresa investir na cota subordinada, algum movimento, tem alguma implicação? Porque o que deu para entender é que assim, ele é um esquema muito bastante longe do setor privado no seu investidor, né? No final. Mas empresas, como é que elas entrariam com alguma função nisso? Tem uma coisa que eu andei pensando muito. Bom, voltando atrás, o maior papel de vocês é fazer o que a Ana Lu falou. Acho que a intervenção da Ana Lu foi muito boa, porque ela disse que foi bom isso, porque a gente não tinha a menor ideia que diabo era isso. A gente viu no jornal, e eu escrevi um artigo, 10 do artigo, depois tentando explicar isso, mas é um negócio que acaba caindo no público muito especializado, reset, essas coisas. O principal fator de vocês, eu acho que é spread the gospel. Vai contar para as pessoas que esse troço funciona, que não é coisa de maluco, não é mais uma ideia absurda do PT. Não tem nada disso. É um negócio espetacular que está sendo patrocinado pelo Banco Mundial e se os governos não preferirem botar o dinheiro em armamento do que floresta, pode conseguir realmente 20 e poucos bilhões dos países da China, da Arábia Saudita, etc., e o pessoal querendo não fez cheque. Ah, mas voltando para a tua pergunta, eu acho que esse é o papel de vocês, como formadores de opinião. Agora, como setor privado, eu acho que uma coisa interessante é você, por exemplo, convencer uma companhia que quer fazer uma fundação verde, comprar equity nesse negócio e botar esse equity como sendo um long-term investment, um ativo de longo prazo na fundação. Por exemplo, eu conversei com o Walmart é incrível, o Walmart dá dinheiro para todo lado e não tem uma fundação. Ele tira out of cash flow. Todo ano, alguém, assim, lucros distribuídos, como assim, né? Vai tanto para lá, tanto para o Mr. Wall, tanto, né? E tanto para fazer o bem. Isso é meio estranho, né? Ele não tem uma fundação, uma coisa que tem, digamos assim, uma política, né? Eles têm lá, mas eu falei para ele, escuta, por que você não pega esse cash flow, pelo menos parte dele, e vai comprando durante 5 anos, compra equity do TFFE. Daqui a 20 anos, você pode ter um dinheirão, porque o TFFF, ele vai, se funcionar bem, ele vai, o fundo começa a captar, a sobrar dinheiro no fundo. O fundo começa a pagar, digamos, pagar os sponsors, e o fundo fica o sponsor, de fato. Na medida que ele vai pagando os sponsors, ele vai acumulando capital no fundo. Então, eu acho que uma coisa importante, eu até fiquei de escrever um negócio desse, mas estou sem tempo lá para eles, é você usar essa coisa como uma forma de você fazer um endowment, entendeu? E fazendo bem ao mesmo tempo, entendeu? Você está fazendo endowment, dando dinheiro, parte do teu dinheiro, para essa coisa. E isso você não está jogando fora. Por exemplo, se você pegasse e desse para alguém fazer um paper ou fazer uma coisa qualquer, o cara gastava naquele ano, fez, acabou. Né? Deu para doações, né? Fazer doações. Isso você não está fazendo uma doação, tá, mas não está. Você está investindo numa coisa que tem valor de mercado lá na frente. Você pode botar no teu balanço, que é equity no TFFF, no TFIF, na verdade. Então, sei lá, essa é uma perguntinha, uma respostinha assim rápida para a tua pergunta. Tá. E a forma prática de subscrever essa cota senior, ela ainda vai ser vai ser A gente, apresentada. eu já escrevi com os advogados, antes dessa coisa que a gente fez, essa turma, começaram a lembrar, e os privados, como é que a gente faz com os privados? Private sponsors, esqueceram, né? A turma do Itamaraty esqueceu os private sponsors, só falaram com os governos. A gente falou, peraí, então vamos fazer, que tal a gente fazer um term sheet de equity também? Então, a gente montou, tem um term sheet para os sponsors, quer dizer, que é fundamentalmente notes, né? Que o cara compra nota, renda fixa, mas a gente fez agora um term sheetzinho de equity. Não pode comprar notes também.
Aí uma questão do fundo querer botar o dinheiro onde quiser. Mas equity é mais legal, porque o equity ele é uma aposta na instituição TFFF que vai, ela, nas nossas simulações, ela acumula dinheiro próprio. Se ela rende aquela reserva que a gente viu lá embaixo, aquilo pode crescer. E aquilo é o equity, na verdade. Então, a resposta à tua pergunta deixa eu ver, que eu também não sou funcionário. Quando tem problema, eles me chamam. Graças a Deus, ninguém me ligou muito desde a COP, não. Vai E lá, pelo que a Vanessa. gente entendeu, só uma coisa, como é retorno de mercado, Ana Lu, os fundos de pensão, ao contrário do investimento em carbono, que só Deus sabe o que que é, né? Mas os fundos de pensão podem, então, investir com segurança nesse. O bonde é desenhado, o bonde da cota, então, assim, a cota sênior é desenhada para ser um bonde no pior tipo, pior rating double A. Não tem quem não invista nisso, entendeu? Outro papel nosso, né? Então, tentando trazer. Não, as companhias podem comprar isso também, mas quando for lançado, vai ter a cota sênior. Não, comprar a cota sênior, todo mundo pô, pode, entendeu? Qualquer pessoa, só vai estar no mercado. É claro que é uma coisa desenhada para quem tem, vamos dizer, fundações, fundos de pensão, companhia de seguro, esses bichos que têm liability de 30 anos, ou 50, sabe? É brilhante, porque o ativo não é ambiental, o ativo é financeiro, né? Tal. E só que causa o bem de forma indireta, tal. Então, assim, é mais seguro que isso, não tem. Não, investidor é completamente seguro. Quem não é seguro é o Forrest Guy, porque ele é quem toma o risco de não receber, mas também não bota nada, é o país. Quer dizer, você viu pelo waterfall, ele pode ficar careca, mas se tudo correr bem, quer dizer, pode dar um azar danado, um ano deu um problema, né, sumiu o spread, mas no ano seguinte volta. Quer dizer, esses Monte Carlo, as simulações, são simulações com. A gente calcula o tail risk, que é muito baixo. Quer dizer, quando o cara diz, não, não, isso aqui, se você fizer assim, dá AAA, uma agência de risco, é porque se fizer assim, dá AAA. Na forma, a gente usou a fórmula da S&P para calcular isso. A S&P foi contratada para fazer chama Risk Advisory Service, um RAS. Quem já lançou um bond sabe o que é um RAS. RAS é um non-binding opinion, mas é dado pelo cara que ele não pode depois fazer o rating, fica completado. Mas é um serviço que eles fazem para dizer, olha, se fizer assim, dá isso. Pronto, aí você vai, contrata outro e lança o bom. A gente fez um RAS. Essa coisa é assim, pô, isso a gente está fazendo com o Banco Mundial, coisa de profissional. Não tem coisa de amador, não. Agora, o começo foi super amador. Conta um pouquinho de fofoca. Esse troço foi lançado assim. Quando teve a primeira COP com Lula eleito, mas não presidente, ele foi no Egito, né, cheio de índio em volta. E, pá, falaram para ele, lançaram esse troço lá, mas lançaram só com a ideia do MMA, que é uma ideia super bem bolada, mas não tinha parte financeira. Esqueceram. É modo PT de ser. E eles lançaram o plano e, assim, como se fosse uma ideia sensacional. E é mesmo, né? Então, assim, vamos fazer uma coisa de dinheiro para o governo, papapá. Mas não tinha ainda o mecanismo. E aí que esse cara, esse inglês, que tinha feito o fundo das vacinas, que o fundo das vacinas é exatamente a mesma coisa, o modelito. Ele foi contratado com dinheirinho da Inglaterra, de technical assistance, e falou, por que não faz assim, que nem o fundo da vacina? Aí a gente começou a trabalhar e, pum, saiu isso. Mas ele foi lançado na marra, assim, tipo, vamos fazer o Fundo de Proteção das Florestas. E aí depois, ao longo do ano seguinte, se montou e saiu lá. Tá funcionando. Foi Obrigada. lançado sem financiamento, lá na Copa do Egito, eu acho que foi. Eu ouvi na COP28, que foi a seguinte em Dubai, ainda só a tese do Ministério do Meio Ambiente, tá? Vanessa, Ele começou a ficar ok no run-up do G20 no Brasil, que eu não sei quando é que foi. Foi 24, eu acho. Ali para meados do ano, né? É. tinha mais uma pergunta da Vanessa. Ou Silvia, vai lá você.
Não, a Vanessa acho que tinha levantado antes, depois ela abaixou. Então, se ela ainda quiser falar, pode falar, depois eu faço a minha. Obrigada, Silvia. Estou curiosa, Wilson, como é que vão ser os mecanismos de governança do próprio fundo? Uhum. Está sendo discutido, mas você vai ter fundamentalmente uma divisão em matéria de poder, se quiser falar assim, entre doadores e donatários, entre recebedores e doadores, né? Com o Banco Mundial funcionando fundamentalmente como uma coisa mais administrativa, mas ele vai ter um lado profissional, independente, contratado no mercado, digamos assim, a parte executiva é igual a qualquer companhia, é uma parte contratada no mercado. E o board vai ser mais ou menos dividido, isso não está decidido, os detalhes, entre doadores e países beneficiários. Esse é, assim, é o conceito da coisa. E para mim faz muito sentido. Está sendo tocado agora por um steering committee, quer dizer, como ele está ainda em implementação, né, ele só vai ser lançado no meio do ano se tiver o dinheiro, está se montando agora uma coisa diferente do que foi antes, que era muito Brasil com o Banco Mundial, né? Agora está se montando um steering committee liderado pelo Brasil e um entre Alemanha e Noruega. Eles estão decidindo, são os maiores doadores, né? Hoje, né? Já deram cheques e tal. É, eu acho que talvez a discussão é a seguinte: a Noruega deu mais dinheiro, então merece, mas a Alemanha tem mais clouds, né? Tem mais porrete. Então, eu preferia ter a Alemanha do lado. Só que a Alemanha só deu 1 bilhão, os outros deram 3. Mas todo mundo der 1 bilhão, entre países europeus e tal coisa, fecha a conta brincando. Então, a resposta à tua pergunta, Vanessa, está sendo decidido, mas o desenho é esse. Quer dizer, a entidade legal vai ter uma governança meia equilibrada entre doadores e beneficiários. Um board, né? Vai ter um board. É, a minha pergunta, é até um pouco, só aprofundando um pouco mais a da Vanessa, a minha dúvida, Winston, é como a gente falou bastante da governança da ponta de captação. É, como é que isso chega à ponta do Forest Guy, né? Porque a gente tem os governos, tudo bem, como as reservas legais, a gente tem as Greens da vida, mas como que o Forest Guy, ou até que granularidade de Forest Guy, consegue ser abarcado por esse instrumento? Depende do governo. O governo vai ter um órgão que vai receber o dinheiro. Esse órgão tem políticas, né? Mas nota bem, ele não tem nada a ver com as regrinhas da vida. Essa parte privada, essa parte, a regrinha faz projetos de restauração. Isso é parte que já está degradada. Esse dinheiro vai ser para proteger as florestas em pé, né, que existem. Então, o dinheiro vai entrar no órgão designado pelo governo, o TFF vai depositar nessa conta. No fim do ano, vai cobrar, vai ter uns KPIs, né, básicos, mas fundamentalmente o governo que decide como vai usar. Não tem como você interferir, é politicamente impossível você dizer, olha, eu vou dar um dinheiro para tomar conta das tuas florestas, mas eu quero dizer como é que você gasta o dinheiro. Isso não decola. Então, o jeito normal é respeitar a soberania do país e, evidentemente, dar treinamento, dar suporte técnico, etc., para que ele faça as coisas bem feitas. Mas a resposta à tua pergunta o governo é soberano para gastar o dinheiro, mas tem que entregar resultados. Se não entregar, get off. E tem uma multa. O legal desse sistema é que ele tem uma multa muito grande. A crítica que se faz a ele é que, e se chega um Bolsonaro? Né? Que é um pouco, estou brincando. Se chega um cara do Congo que odeia macaco, sei lá, pode ter. E aí ele fala, eu não quero mais. Não sei, é uma coisa política. A resposta para isso é azar do Congo. Eu, sinceramente, não tenho uma resposta para isso, mas pode ter. Quer dizer, isso aí depende do país queira fazer a coisa. Agora, se não fizer, perde o dinheiro, entendeu? Então, tem um quiprocó, né? Não é um negócio absurdo. Você não tem como resolver esse problema. Esse problema do que você, de repente, o sujeito parou de fazer. Deixa eu votar na próxima eleição, enfim, o que aconteceu no Brasil. Mas cada país, para além do resultado, também tem que oferecer informação ou não? Tem.
Tem, óbvio. Monitoramento é feito pelo TFF. O monitoramento é claro que tem que ser feito vai ser auditado, né? Que nem, sei lá, o programa nuclear do Irã. Tem que Tá? mandar um Então, cara lá olhar. informação também pode oferecer punição, para além do resultado. Como? Então, uma informação que, vamos dizer, for considerada pelo executivo do fundo ruim, se essa Manipulada. Sim. ou ruim, não manipulada, ruim mesmo, assim, E, né, é, não tem muito jeito, né, Vanessa? Porque as técnicas de monitoramento vão ser standard, vão ser dadas pelo fundo. Então, quer dizer, só pode vir ruim se tiver ruim. Quer dizer, não sei. O Banco Mundial é o administrador do fundo, ele vai ter que ver isso, mas o próprio pessoal do fundo vai ter que acompanhar essa coisa. A parte esse nitty-gritty, etc., eu não me lembro, mas as formas de evitar, digamos, fraude, vamos dizer assim, né? Então, vão ser endereçadas com controle normal. Quer dizer, essa parte não me preocupa muito, não, porque você vai ter um mecanismo de antifraude que vai ser do interesse do Banco Mundial, dos países doadores, todo mundo. Quer dizer, os países doadores vão ser muito fortes, eles têm porrete. Ninguém quer brigar com a Alemanha, com todo mundo. Quer dizer, se o país faz isso, ele, pô, é pior do que não pagar o FMI, sei lá, isso aí é um negócio assim, vai ter um impacto horrível, né, do ponto de vista da relação do país com os países doadores, porque está enganando os doadores, de fato, né? Está enganando os povos da floresta, mas está enganando os doadores. Então, eu não sei, a grande cenoura foi esses 20% para os povos da floresta, que pode ser muito manipulado politicamente também, mas não tem jeito. Quer dizer, o problema desse fundo é o seguinte: você não pode ser melhor do que os governos que estão protegendo a floresta. Você tem que dar o dinheiro para eles e monitorar o uso, de certa maneira, né? Mas então, é resultado e informação. a informação vai ser dada homogeneamente, com regras super bem definidas, com tecnologias, com, quer dizer, mecanismos de verificação, como se usa nesse ramo, standards, né? Monitoramento e verificação vai ser igual de projeto privado. Não tem por que não ser. Gente, ó, nós já seguramos o Winston bastante. Vamos, Natália, Rosalia, Lia. E aí a gente termina as perguntas e libera o Winston, tá bom? Vai lá, Natália. Obrigada, Ana Lucy. Oi, Winston, Natália aqui do BID. Desculpa, estou em trânsito aqui, não estou conseguindo abrir a Ah, câmera, tudo bem? mas tudo já. E você? Tudo. Só Até para eu estar. vi vai abrir uma filial em Miami. Isso é uma grande ideia, né? Tá abrindo. Estamos crescendo, continuamos no modo crescimento. Tem bastante coisa. Vou depois É, marcar um papo para te atualizar. legal. Deixa na verdade, queria assim, só contribuir, porque o Winston fez um trabalho enorme, né, de desenho da estrutura, e eu acho que agora o mecanismo ele está chegando nos multilaterais. Então, a gente abriu um diálogo com o governo, o próprio BID, a gente está olhando se faz sentido, acima da Júnior, os multilaterais entrarem com uma mezanino para fazer um de-risking ainda maior. Então, tem essa discussão dentro dos multilaterais. Acho que a ideia, o governo brasileiro vai estar lá no Spring Meetings em Washington, a gente está tentando organizar um evento grande com todos os multilaterais para ver como é que a gente apoia, né, o mecanismo, e acho que do ponto de vista, e o que eu soube um pouco dessas discussões, é que do ponto de vista de governança, né, você tem tanto o Steering Committee que vai opinar nos ativos que vão ser objeto de investimento do fundo, porque a ideia é que você cria um excesso de spread, né, para você poder, de fato, pagar a rentabilidade ali para os investidores. E você também vai ter um monitoramento que se usa bastante até do georreferenciamento, para a pergunta um pouco da Vanessa, para a gente evitar fraude, né? A gente tem muita experiência no Brasil com o próprio Fundo Amazônia, né? Então, a ideia é que você tenha uma governança no nível do Fundo Amazônia, que envolve vários entes do governo. Você tem um relatório muito detalhado que vai para todos os doadores e que, obviamente, você consiga monitorar a preservação da floresta via
o mecanismo do MAP Biomas, que está sendo usado assim bastante pelo mercado financeiro. Acho que são só os dados assim de mais novidade, que eu fiz um call ali com eles a semana passada, é nessa linha que eles estão caminhando. Eu acho que essa parte está evoluindo de uma maneira tão absurda que qualquer coisa que você falar de sistema de monitorar evento hoje, daqui a 3 anos vai estar completamente obsoleta. Eu acho que, é claro que vai ter que sempre state of the art, mas vai ser sempre o melhor possível. Só que essas coisas têm um problema de cristalizar, né? Quer dizer, quando você monta, aí você monta um sistema. E eu acho que o sistema tem que ser o mais flexível possível para poder acompanhar a evolução que vai acontecer. Eu vi um negócio incrível, tem um grupo aí fazendo um negócio chamado One Amazon, que tem um sistema de monitoramento com umas torres, um negócio impressionante. Não é com satélite, não. Tem satélite também, satélite é subsidiário. Mas eu acho que vai ter tanta coisa de AI, etc. Quer dizer, tem um pessoal agora que mete CO2 no ar em cima da floresta. Essas coisas estão evoluindo muito, mas você tem razão. Eles vão usar o state of the art. E é bom, a notícia que ela deu agora, pessoal, é furo de reportagem. Essa coisa eu nem falei, porque isso foi meu sonho sempre. Quer dizer, um cheque de um pool de bancos multilaterais, regionais, vai ser muito legal, né? Muito legal, porque tem. Primeiro que eles estão, especialmente o BID, está na fronteira disso, né? Eles estão trabalhando o EcoInvest, Reinvest Plus, o que o BID está fazendo de inovação. Agora, eu acho que o AFC tem uma enorme responsabilidade de resolver esse problema que eu falei, que é a falta de equity. Realmente, aí não tem nada a ver com TFF, não, tem a ver com reflorestamento. É. Reflorestamento sem equity, forget it. O que a gente está fazendo, só um parênteses, é tentando destravar um mecanismo de garantia para o pessoal aqui do projeto de Nature Based Solution conseguir acessar os recursos subsidiados do Fundo Clima. A gente está num grupo dos multilaterais tentando destravar, porque o mercado privado está cobrando muito caro a fiança na fase do pre-completion. E aí a gente está lá com uma turma quebrando a cabeça, com o pessoal do IX, tentando botar de pé um mecanismo de garantia. Eu fui contratado pelo Banco Mundial para dar um pitaco no Amazônia Bonds. O BID e o Banco Mundial estão fazendo juntos um negócio chamado. Aliás, foi uma coisa do BID que o Banco Mundial pegou carona. O BID é mais criativo do que o Banco Mundial. Desculpa, não sei se tem alguém do Banco Mundial aqui na coisa. Eu tenho o maior respeito pelo Banco Mundial, mas o BID está sendo bem mais criativo. E o Banco Mundial está indo atrás e tal. Mas eles fizeram um negócio chamado Amazônia Bonds, que é um negócio que basicamente é uma taxonomia. E tudo que for financiado por essa taxonomia, pode ser financiado pelo Amazônia Bond. E eu acho essa ideia sensacional e isso vai ajudar muitíssimo esse tipo de coisa. Agora, seria bom que o Amazônia Bond tivesse alguma coisa também que levasse em conta esse cash flow, o shape maluco do cash flow de reflorestamento. É uma coisa que não tem precedente em Project Finance. Não tem. Não tem nada que fique. Não, claro que tem. Sei lá, pesquisa geológica para petróleo. Você começa a fazer, só vai ter petróleo daqui a 8 anos. Só que é tudo equity. É tudo dinheiro do balanço da Petrobras que faz. Quer dizer, ninguém financia com dívida pesquisa de petróleo. Então, tudo que o mercado faz com esse tipo de no cash flow de 8 anos é equity. Só que não tem equity para esse negócio, que é uma asset class. Então, olha, eu acho que esse é um papel fundamental do AFC. Me ajuda a vender para o fundo, o TSFF, aportar uma percentagem do ativo em bônus amazônico. A gente fez a primeira emissão agora na Colômbia e fizemos uma captação do BID com bônus amazônico. Eu vou ter, fez uma pequenininha, uma espécie meio de teste de water. De teste. Eu vou ter um call com a Svetlana, aquela russa do Banco Mundial, e o Anderson Caputo para discutir essas coisas. É isso. Call me. A gente conversa. A gente vai querer saber as cenas dos próximos capítulos, hein? Agora, ó. Oi? A gente vai querer saber as cenas dos próximos capítulos agora. Vamos ter que ter as informações em primeira mão depois da sua conversa com a Natália. Dá um toque aí na Juliana que ela sabe onde me acha. Isso. Eu queria só contar uma coisa, fazer um pitch aqui, Winston. Aproveitando a Natália e todo mundo que está aqui, que trabalha com agro, eu e o Winston estamos desenvolvendo um instrumento mega ambicioso de finanças
para o setor para vários setores, mas a gente está desenhando aí, dois economistas juntos ficou meio perigoso, a gente está tendo muitas ideias, né? E para o agro sustentável. Então, Natália, eu quero muito conversar com você e se tiver alguém aqui, alguma mulher do agro, a gente vai sair passando o chapéu para a cota subordinada de um instrumento maravilhoso. Da escala, não é da escala do TFF? Pode chegar, né, Winston? Na verdade, é uma mecânica, é uma ideia do TFF aplicada a um setor que tem, digamos assim, acertou o lado dos títulos que ele emite. Quer dizer, basicamente é um Fiagro, CRA, etc., entra no negócio. Mas ele é uma peça de filho do TFFR, do ponto de vista financeiro. É legal, tá divertido a estrutura. A gente volta aqui para uma outra novela. Não é o próximo capítulo do TFF, ou é também, né? Não. É uma nova temporada. Olha, e qualquer coisa sobre essa parte de financiamento climático, etc., a gente pode fazer umas coisas de vez em quando. Vamos fechar então com a pergunta da Lia, por favor. E aí, Winston, agradeceremos imensamente sua gentileza de compartilhar conhecimento conosco. Vai lá, Lia. Obrigado. Estava aqui pensando, Winston, se tem alguma coisa aproveitável na estrutura do Comitê de Finanças Sustentáveis que foi criado no âmbito das emissões dos títulos soberanos brasileiros, títulos soberanos sustentáveis brasileiros, né? Foi criado um mecanismo do Comitê de Finanças Sustentáveis. E esse comitê é que faz a gestão dos recursos, né? E depois existe uma auditoria, quer dizer, talvez parece que poderia ser alguma coisa parecida com isso. Ou aproveitar esse comitê, não sei. Eu acho que o fundo vai ser um fundo meio parecido com qualquer fundo de Luxemburgo. Eu tô agora já flying to the moon. Mas se for uma coisa dessa, ele vai ter uma estrutura de governança, sim, meia pão com manteiga. Quer dizer, vai ter lá o CIO, que vai ser o cara responsável, vai ter os fundos subcontratados, uns asset managers que vão ganhar umas FIIs maravilhosas, para poder fazer o trading, etc., comprar e tal. Não sei, vai ser uma coisa meio assim, o Banco Mundial de Trustee, Ah, não eu sei. entendi, sim, no âmbito do fundo, propriamente dito, tipo um Hã? comitê gestor, alguma coisa parecida. Estou É. falando para a internalização do recurso no Brasil, se Ah, eventualmente esse comitê de finanças sustentáveis poderia fazer o papel da distribuição dos recursos e gestão dos recursos. eu acho que sim. Tem que, quem é muito forte nessa parte de para onde vai o dinheiro é o MMA. Eu acho que o MMA vai ter um strong say nessa coisa. Só que o comitê é constituído por vários ministérios, né? Exato, exato. Bota ele de secretário executivo que resolve o problema. É, isso. Gente, vamos lá então liberar o Winston. Muitíssimo obrigada pela sua gentileza, Winston. Acho que tivemos aí todos os esclarecimentos que a gente precisava em relação ao TFFF. Pode deixar que a gente vai spread the news. E aí, quem sabe, conseguir mais capital paciente para os investimentos. Muitíssimo obrigada. Ficamos aqui à sua disposição no que a gente puder ajudar. A Julieta faz a nossa ponte sempre. Obrigado. Vou falar para minhas duas filhas que eu falei hoje para um comitê só de mulheres. Elas vão achar, papai, como é que você conseguiu? Elas me acham assim, meio machista. Pode contar, então. Só mulheres hoje. Obrigada, Winston. Obrigada. Bom dia para todo mundo. Obrigada, Ana Lu. Obrigada, Winston. Parabéns. Tchau, Obrigada. tchau, Obrigada, pessoal. gente. Olha só, anotei os nossos temas aqui. Eu acho que faltam 4 minutinhos. Se alguém tiver mais sugestões, a gente está com a agenda feita, então. Aí a gente pensa em como é que a gente vai trabalhar os temas. Vou até falar com quem fez as sugestões para ver se vocês têm recomendações. Mas vamos continuar as conversas pelo WhatsApp. Espero que a nossa primeira reunião do ano aí tenha dado gás para a gente trazer os temas para a agenda do Conselho, do ponto de vista material, e levar clima e natureza onde eles devem, no viés de risco e oportunidade, tá bom? Muito Obrigada, bacana. gente. Obrigada, Ana Bom Lu. dia. Obrigada. Bom dia para todas. Obrigada, bom dia.